Uma história legal do Conco, uma resenha legal do Conco foi que a gente foi fazer uma pré-temporada na Grande Comari. Foi o time todo. Aí foi o time todo, né, tava na Grande Comari, aí falou assim, ó, vai ter que vir uns atletas para fazer o lançamento da camisa do Fluminense. Aí colocaram 5 nomes. Conca, e mais uns 3, 4, e com Guerreiro. Aí o Conca falou assim, nós estamos fazendo pré-temporada, cansado, vou ter que sair de lá pra vir pra cá. Não dá não, tá louco, vocês estão ficando loucos, Conquinha. Não, estão ficando loucos, não dá pra vir não. Lá na Grande é pra cá, tá cansado, pré-temporada. Não. Aí o cara, mas como assim? Não dá pra gente vir não. Aí começou a arrumar aquela situaçãozinha. Aí o pessoal, não vai dar não, marca mais pra frente. Não, mas é contrato, tem que ser lançado nesse dia e tal. Ah, então só tem uma forma. Arruma uma condução melhor, porque é muito longe, cansativo. Aí o cara, mas como assim? Não, tem que arrumar um helicóptero. O Conca, tem que arrumar um helicóptero. A gente bate e volta, é o único jeito. Como é que a gente vai treinar? Vocês vão dar folga? Se der folga pra nós, a gente vem, faz, volta, dá uma folga, a gente descansa e depois a gente treina. Vai ter folga? Não. Então não tem como, né? Como é que a gente vai voltar depois com a perna inchada, cansado? Ah, então entre folga, eles preferiram arrumar um helicóptero. Aí folga não tem. Sério isso? Arrumaram um helicóptero. Aí, arrumou Isso um foi helicóptero. 2010? Eu não lembro o ano que foi. Acho que foi um pouquinho depois, mas foi nesse período. Aí tá. Aí marra, hein? arrumou o helicóptero. Ele arrumou uma bagunça lá. Arrumou o helicóptero, tudo certinho, mas ele queria folga. Eu queria folga. Eu não queria helicóptero, ele queria folga. Mas não deu a folga. Não deu. Arrumaram o helicóptero. Ainda bem que ele tem medo de helicóptero. Não é que ele... Não, olha só a situação. Não é que ele queria o helicóptero, ele tentou arrumar um prédio de posto. Vou dificultar ao máximo. Para falar um não e que ele queria que mudasse. Quando a gente voltasse da pré-temporada, a gente já tá aqui no Rio, ia tá tudo mais, faz o lançamento da camiseta. Mas o pessoal não, tá marcado, não tem folga, então arrumaram o helicóptero. Não teve jeito. Arrumaram o helicóptero, aí tá. Aí todo mundo preparando pra entrar lá no helicóptero, tudo organizado. Aí o Conca chega, ó. A partir de agora, tá com vocês, tá? O que eu poderia ajudar, eu já ajudei. Eu não vou, não. Filha da mãe. Como assim, Conca? Eu vou entrar nisso aí, vou nada. Tchau pra vocês. Já ajudei que eu poderia ajudar vocês. Tchau. Ele saiu e foi embora. Não foi. Só foi os 4. Olha aí, só. Conca, aprontou pra nós. Desse jeito. Correu fora, não foi. Ah, meu Deus Brincadeira, do céu. hein? E a pergunta do Quintela é assim, você trabalhou com o Abel e com o Muricy, né? Nos 2 títulos brasileiros, né? No Abel e com o Muricy. Assim, ele quer saber a diferença, assim, de trabalho do Muricy pro Abel, que eu acho que é bem diferente, né? Aliás, o Muricy, eu sou fãzaço do Muricy, assim, e o Abel idem, né? É difícil, o Abel, o técnico mais vitorioso na história do Fluminense, né? E o Muricy é um monstro, né, cara? Entendeu? Assim, você teve esse privilégio de trabalhar com esses 2. 2 grandes treinadores, vencedores, cada um no seu perfil, mas com muita personalidade, muito caráter, assim, muito claro com os atletas. Eles têm esses 2 perfis, de ser aqueles caras de ponta firme mesmo e voz grossa, né? O cara comando. Tanto o Muricy como o Abelão. O Muricy um pouco mais durão, mais sério. O Abelão, sério, também da mesma forma, mas um coração mais mole, sabe? Que cara que fala grosso, durão, os 2. Mas no final acaba se abrindo um pouquinho mais, um paizão, que tanto o pessoal chama de paizão. O Muricy também é um cara muito paizão, um cara mais já demonstra menos, aquele paizão mais duro, né? Um pouquinho mais zangado também. O Muricy começava as pré-eleições, colocava o pé na cadeira assim, olhava assim, ó, eu não preciso motivar ninguém não, vocês ganham muito bem pra motivar. Tem cara que gosta de colocar aí na palestra uns vídeos motivacional e fala e tal, e eu não vou fazer nada disso. Vocês ganham muito bem, vocês têm que ser são pagos para jogar bola. Tem que estar motivado toda hora. Não espere isso de mim. E o time vai entrar assim. Era essa resenha. O Abelão já também mais durão, mas tinha pouco. Não igual a outros, mas pouco, mas fazia. A forma do Muricy jogar. Gostava do 3 zagueiro. Muita bola parada. O Abel também muita bola parada. E muita posse de bola. O Muricy era muita posse de bola. O Abel também fazia as bolas paradas e tudo mais, mas o Abel gostava muito de preencher o meio. E ele falou, o quê? Vou tomar nó tático desses outros treinadores, mas não vou mesmo. Eles entram com 4, eu entro com 5 no meio, falava. Se entrar com 6, eu entro com 7, mas o meio a gente não vai perder. Como o Wellington Neira na frente, o Cavalieri pegando tudo e o Fred fazendo gol. É bem isso aí. Então, assim, tem as suas formas de jogar. 2 vencedores, esse cara, assim, muito... Pô, isso é muito legal. Eu tive o prazer, fui um privilegiado de pegar... É um privilégio mesmo, cara. E grandes outros treinadores. Eu peguei muitos treinadores bons no Fluminense. Assim, qual é o teu treinador, assim, de referência?
Cara, cada um... Eu sei que isso aí é difícil de perguntar, que é meio uma saia justa, né? Mas assim, algum que você mais se identificou assim, com o trabalho? Que sempre tem algum, né? Que a gente se identifica mais. Vamos lá, primeiro eu vou falar alguns treinadores que eu lembrar, que eu trabalhei, depois a gente... Abel Braga e Muricy Ramalho. Peguei o Luxemburgo. Peguei o Renato Gaúcho. Trabalhou com o Fechou? Trabalhou, pô. Professor. Fluminense mesmo, né? 2013. Ronaldinho Gaúcho, na época do Ronaldinho Gaúcho, né? Isso mesmo. Foi na época do Ronaldinho Gaúcho? Eu acho que não. Não, Ronaldinho Gaúcho Gaúcho tava no Anderson ainda. o 2015, Anderson, que o Marco Júnior tava voando no meio, chegou o Ronaldinho Gaúcho, colocou ele. Fechou. Falha minha. Cara, o time tá... O Ronaldinho Gaúcho é craque, né? É. Mas aí, como o Marco Júnior tava muito bem... Olha só, você tem um craque como o Ronaldinho Gaúcho. Ele chegou e o time desarrumou. É. Você entendeu? O futebol não é uma soma exata? Mas é lógico que não. O time tava encaixado, voando, tal. E aí chega um Ronaldinho Gaúcho, que é o craque que é, mas desencaixou o time. A forma de jogar. Ele estreou até contra o Grêmio, né? Vocês até venceram o Fluminense, venceu de 1-0, o gol do Marco Júnior. Mas aí deu uma falsa impressão. Não, mas é porque o time tava muito pronto, muito encaixado, a forma de jogar. O Marco Júnior fazendo um camisa 10 de velocidade, caindo, abrindo espaço. E o Ronaldinho é diferente a forma de jogar. E quando você muda uma peça, o time pode desencaixar. A peça pode ser melhor. Quem que é o Marco Júnior perto do Ronaldinho Gaúcho? Não tem como comparar. O Marco Júnior tem uma carreira linda, tá no Japão, é bom jogador. Só que comparação de carreira e qualidade não tem como comparar. Claro. Só que para aquele momento, o Marco Júnior tava voando a tua característica e a forma de jogar. E quando você tira um jogador de velocidade, tá quebrando linha, pegando a bola, arrastando no meio e coloca um jogador técnico, desencaixou o time. Só por isso. E assim, e o Ronaldinho já estava bem fora de condição física também. Ele chegou muito mal no Fluminense. Isso. Ele isso, não compara o Ronaldinho Gaúcho com o do Atlético Mineiro, que ele tava não voando. compara. Mas mesmo assim ele chegou bem ainda, com a condição de entregar algo. Mas conforme foi passando o tempo, aí a parte física foi caindo e ele acabou realmente não querendo continuar. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui do Alexandre Rodrigo. Uma pergunta talvez polêmica, não sei. Pergunta para o Gum como que deu a saída do Emerson Sheik antes do jogo contra o Argentino Júnior. Se quiser falar... Polêmico, né? Polêmico. Se não quiser falar, não fala. Mas Você pode ficar à vontade. o que aconteceu, o que foi dito aconteceu mesmo. Foi o que aconteceu. Só que assim, a gente... Musiquinha e tal, aquela coisa, né? O pessoal tava brincando, tal. Não, posso ser bem sincero para você? Foi. Você pode complementar depois. Não, eu até te falo antes, mas eu acredito que deveria ter tido uma habilidade melhor de ter relevado. Devia, assim, eu entendo o presidente. Dá uma multa, sei lá. Isso, cara. eu entendo o presidente. Ele é torcedor, levou pro coração e muitos torcedores teriam feito isso. Outros presidentes teriam feito isso. Também teve uma escolha, ele fez uma escolha. Agora, como o Sheik saiu da forma que ele saiu, não foi legal. Por mais que ele brincou, Concordo por mais, contigo. não foi legal. Devia ter feito de uma forma diferente. Porque, assim, ele foi realmente tirado de uma forma que não foi legal. Ter tido um cuidado a mais com a pessoa. Que fez o gol do título, né? Ele foi Isso. importante naquela relação. Ele jogou demais. Agora, né? se tivesse tido uma habilidade, porque tem muitos jogadores que jogam no Fluminense, não torce pro Fluminense, que jogam no Flamengo, não torce pro Flamengo, jogam no Vasco, não torce pro Vasco. Isso tem em todo lugar. Isso é óbvio. No elenco atual tem? Todo lugar tem. Isso faz parte. Agora, Tem funcionário que tá no Fluminense, não é Fluminense, pô. Mas tá entregando. agora sim, Profissional. falar algo que já aconteceu é muito fácil. É claro. Engenheiro de obra pronta. Independente do cenário do que aconteceu. Eu acho que teria tido um cuidado, se fosse para realmente, não quer mais, tal, uma forma diferente, um cuidado melhor. Mas o melhor para o Fluminense não teria sido dessa forma. Teria sido conversado, isso não pode acontecer de novo, dar uma multa, isso, aquilo. Teria contornado a situação e o Sheik teria continuado no Fluminense. Agora, Depois disso, o que ele fez? Foi campeão da Libertadores com o Corinthians. justamente. E assim, é muito mais Voando. fácil. Meio mundial. É muito mais fácil hoje você criticar hoje, porque ele foi para lá e foi campeão, porque se tivesse ido e não tivesse ganhado nada, o pessoal, não, foi certo que foi feito. Agora, porque ganhou, não, fez errado. Não, independente porque ele saiu, ganhou, não. E o próprio Fred falou, outros falaram, cara, se tivesse sido um pouquinho diferente, se ele tivesse ficado, porque ele é uma peça importante, é um cara que fez diferença para nós. E se ele tivesse continuado conosco, possivelmente nós teríamos sido campeão da Libertadores, porque ele fez diferença no Corinthians. Sim. Ele teria feito diferença para nós. Porque, assim, né? Verdade é essa. é aquele cara, como o Felipe Melo como o Marcelo quando chegou, aqueles caras que o Fábio, fede a decide título, jogo, né? Fede a título, cara. E tem qualidade. Tem cara tem... que não tem jeito. Ele ganha título em todo lugar. Ganhou Isso. título em todos os lugares. E fez diferença em todos os lugares. Sim. Entendeu? Realmente. Possivelmente nós teremos um mais forte a equipe para poder ser campeão. Porque o que eu ia te falar, eu sinceramente, eu não me importo com o time que o jogador tem, porque todo jogador tem o seu time de coração.
O Guga, que a gente fica sacaneando, é o nosso flamenguista preferido, nosso Mulambinho preferido. O Guga. É, o Guga. Só que, pô... O pai dele é tricolor, né? Então, mas o que eu entregando. quero... Exatamente. O que eu quero dizer é o seguinte. Se ele tá entregando, se ele tá honrando a camisa do Fluminense, beleza, irmão. E o Sheik, eu concordo contigo. Eu acho que a maneira que o Sheik saiu não foi legal. Isso eu concordo muito com você também. Fala, galera. Olha, queria fazer um pedido para você. Você que não está inscrito ainda no Flu Resenha, tem que se inscrever nesse podcast maravilhoso que é o Flu Resenha. Então você se inscreve, ativa a notificação, deixa o like e acompanha essa galera, porque essa galera merece. Tá legal? Valeu!